Alguma questão? Acho que tem uns 5 minutinhos aí. Bom, eu tenho. A gente viu só casos clínicos de homens em relação à nutrição. Em relação à mulher, tem alguma questão, assim, do ponto de vista de nutrição? A gente escuta o tempo todo a questão de academia, educador físico, toda essa questão em relação de contracepção nas mulheres em relação a ganho ou perda de massa magra. Tem alguma questão nesse sentido, Edivaldo? Primeiro, antes disso, eu não conhecia esse vídeo não, viu? É que esse paciente, nós somos do mesmo hospital, na especialização ela foi minha R+, mas esse vídeo aí, esse paciente eu conhecia, mas esse videozinho aí, o último, eu não conhecia não, foi uma surpresa para mim também. A gente sabia que esse paciente está bem, porque ele continua com a gente lá no ambulatório, mas é um paciente realmente de superação total. Com relação à contracepção e ganho de massa magra, a literatura ainda é dúbia quanto a isso. A gente sabe que a nível hormonal, paciente que está em uso de contraceptivo oral, ele pode ter um aumento do SHBG, o que acaba diminuindo a testosterona biodisponível, a testosterona livre, que teoricamente poderia resultar, no final do processo lá, na diminuição de massa magra, aumento de massa gorda. A gente tem trabalho que fala nesse sentido, que poderia se dificultar um ganho de massa magra. Mas tem até um trabalho novo, se eu não me engano, novo assim, né? Se eu não me engano, de 2020, que mostra atletas em uso de anticoncepcional mantendo atletas que não usavam anticoncepcional, passaram a usar anticoncepcional e elas conseguiam manter a massa magra e a massa gorda estável, o que indicaria para a gente que não teria essa alteração. Mas ainda assim é uma dúvida na literatura. Ótimo. Bom, na verdade, a anticoncepção é super complexo, tem várias possibilidades, até questão de via de administração, né? Desde dispositivos intrauterinos que liberam hormônio, as pílulas, e realmente é bastante controverso toda essa questão, diferentes dosagens, diferentes progestágenos, que tem diferentes ações na SHBG, né? Realmente é algo que chama atenção, né? Agora, lembrar que deixar de tomar, né, gravidez não planejada, não é uma coisa boa também, né? Só lembrar disso. Às vezes para de tomar, 56% das gravidezes no Brasil são não planejadas, né? Então, pensar no bom método contraceptivo, mesmo que seja não hormonal. E a gente, só complementando, e a gente pega muito no consultório também, paciente que vem com essa informação da academia, de que é para poder parar, e às vezes o paciente está em tratamento com contraceptivo oral. Às vezes é um paciente que tem uma disminorreia, às vezes é um paciente que tem um SOP, que ele está tratando alguma coisa com contraceptivo, e realmente ele simplesmente deixa e já chega para a gente bastante sintomático. Então, realmente, esse acompanhamento tem que ser feito em parceria com a nutrologia e o GO, nunca só um dos dois profissionais. Ótimo. Eu posso complementar também? Por favor. Que na mulher, com a síndrome de Rett, que o Edivaldo falou, ela evolui com amenorreia. Então, às vezes, está usando anticoncepcional, quando a gente suspeita dessa síndrome, junto com o ginecologista, o ideal é que suspenda o anticoncepcional para ver se ela vai voltar a menstruar. Porque senão já é um sintoma, ela pode evoluir com osteoporose, osteopenia, né? Além da queda de rendimento no... E como é que mudou, né? A tríade do atleta virou redes com um monte de coisa, né? Vai muito além disso, né? E do ponto de vista reprodutivo acaba sendo um problema, né? O esteroide sexual vem da gordura, você tem pouca gordura e não é só isso, né? Na verdade, a grande questão da síndrome do atleta tem talvez seja uma programação diferente por toda essa questão, não é só a falta de gordura por si só, né? Daniela, só uma questão que hoje também puxando a sardinha para o lado das mulheres, eu sou ginecologista, mas a questão dos implantes hormonais, os chips da beleza, né? A gente sabe que do ponto de vista um androgênio seria muito interessante, do ponto de vista pelo menos metabólico, do ponto de vista de ganhar massa muscular, toda essa questão. Mas e como é que é do ponto de vista dessas questões metabólicas gerais e de risco? Como é que você vê? A gente está hoje a gente escutando tanto de oferecer androgênio para as mulheres, né? Ou seja, os androgênios mesmo de academia, essas coisas todas, ou mesmo a questão dos chips da beleza. Como é que você vê isso? É ofertado tanto para homem quanto para mulher, né? E eles vêm como regimento do atleta. Primeiro que no atleta que vai competir é considerado como doping. Ele tem muitos efeitos colaterais. A gente, para pensar em massa muscular, chip da beleza, terapia androgênica, o paciente tem que ter indicação. E não é estética.
é para melhorar a funcionalidade. Tanto é que paciente sarcopênico, oncológico, que a gente faz a testosterona, nandrolona, oxandrolona, qualquer tipo de terapia esteroide, é um paciente que está sarcopênico, a gente não vai melhorar a sobrevida, mas a gente vai melhorar a qualidade de vida. Então, esse negócio de chip da beleza para todo mundo tem efeito colateral e tem que ter indicação do ginecologista. Só para terminar, como é que é essas dosagens hormonais, hein? Como é que dá para acreditar mesmo de testosterona livre, testosterona total, dihidroepiandrosteronidiona? Como é que é? Isso serve para você? É uma desculpa para prescrever ou dá para confiar nisso? Essa questão é bem interessante. Infelizmente, os kits que a gente tem disponíveis no mercado, eles não são fidedignos quando a gente faz essas dosagens hormonais para mulheres. Para homem, a gente ainda tem aí uma fidedignidade. Agora, para mulher, a gente não tem. Então, a gente não pode basear a nossa terapêutica naquele laboratório que a gente está recebendo. A gente tem que ter uma gama muito maior de sinais clínicos para a gente poder propor uma terapia hormonal. Lembrando que, reforçando o que a doutora Dani falou, doutora Daniela, desculpa, porque como a gente é de casa, reforçando, a terapia hormonal ela não pode ser estética. O que a gente tem batido, que a gente tem visto aí muito no pessoal fazendo, e é por isso que eu comecei a minha palestra falando sobre nutrologia de verdade, porque a gente, infelizmente, a gente está aí numa enxurrada de... acho que o melhor termo seria pseudonutrólogos, né, que acaba... até denigrindo um pouquinho o nome da especialidade. A especialidade não é nada disso. A especialidade é algo extremamente fundamentado na ciência, uma especialidade que a gente tem desenvolvido muito a ciência, e o Brasil tem colaborado bastante com esse desenvolvimento da ciência. A gente não pode fazer essa prescrição para estética. Essa prescrição é, por exemplo, o paciente oncológico que está em uma sarcopenia franca e você quer melhorar a qualidade de vida desse paciente. Você pode sim fazer. O paciente que está internado na UTI, esse paciente tem um drive respiratório diminuído, porque usou, sei lá, muito tempo de bloqueador neuromuscular. Esse paciente está submetido a uma ventilação mecânica por muito tempo, então ele perdeu o drive respiratório. Você quer devolver um pouco esse drive respiratório, você pode sim utilizar uma nandrolona, você pode sim utilizar a oxandrolona, apesar que nesses casos a nandrolona é melhor, mas tem que ter um critério clínico bem definido, bem encaixado e com uma conversa múltipla entre todas as especialidades. E não é a primeira escolha do tratamento. Primeira escolha, vocês viram desse paciente, tanto meu ou do Edivaldo, que a gente tem que otimizar a terapia nutricional desse paciente. A gente tem que dar caloria, tem que dar proteína, que não adianta a gente dar o hormônio se a gente não tem o substrato para fazer o músculo. Então, a gente tenta otimizar tudo, e esse paciente respondeu sem usar esteroide, né? Complementando, eu gosto muito disso que a doutora Daniela colocou. Eu costumo fazer uma alusão, né? É o seguinte, é como se a gente estivesse construindo uma casa. E para construir a casa, a testosterona, ou os hormônios, ou os anabólicos, não a testosterona, os anabólicos, eles são os pedreiros. E a gente, muitas das vezes, a gente está mandando para aquela construção um tanto de pedreiro e a gente não mandou o cimento e o tijolo. Não faz sentido nenhum. A primeira coisa, a gente tem que fazer um aporte energético, e em caso de refratariedade, que quando a gente pensa nas caquexias, as caquexias, elas podem evoluir com refratariedade, aí existe uma diferença diagnóstica entre caquexia e desnutrição, tá? Tem um componente inflamatório associado quando a gente quer diferenciar essas duas patologias, e aí no caso de refratariedade, nós estamos sim autorizados a último caso, tá? Ela está lá no fim da pirâmide de prescrição, utilizar os anabólicos. E o que a gente vê, na verdade, às vezes é o contrário, né? Chega no consultório para a gente alguém que perdeu massa magra, entuchar a pessoa de esteroide, às vezes esteroides até em doses suprafisiológicas, o que não está indicado, tá? Mesmo para a gente fazer recuperação, não está indicado doses suprafisiológicas. Então, a gente fazer, sei lá, deposteron uma vez por semana, 2 vezes por semana, isso não existe na literatura, tá? Isso é totalmente off-label lá de quem, às vezes, não tem tanta familiaridade, assim, com a base clínica. E aí, quando a gente vai ver, se a gente tivesse prescrito para esse paciente, sei lá, palatinose com oximase e um whey protein, a gente já teria resolvido o problema desse paciente. Bom, gente, eu acho que atingimos aqui o objetivo, né? Eu fiquei realmente encantado, né? Como é que uma nutrologia de verdade faz diferença, né? Uma super especialidade, você mostrou desde uma questão assim de melhora de performance, né? Até uma questão absolutamente crítica, restaurar a qualidade de vida. Parabéns a vocês dois e obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado.